Bem, meus amigos, dando continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Quimiometria, nós vamos estudar um pouquinho hoje dos algarismos significativos, tá certo? Esses algarismos significativos, eles serão fundamentais para nossas aulas de Química, tá? Para o andamento do curso e para a estimativa dos resultados que vocês vão encontrar, tanto nas aulas práticas quanto nas aulas teóricas, tá certo? Então, aqui eu estou iniciando com um valor que eu coloquei para vocês aqui, 0,00007300, e ele faz um comentário aqui bem simples sobre os algarismos significativos. O que ele diz aqui? Os algarismos corretos e o algarismo duvidoso constituem os algarismos significativos. Aí vem aqui, conjunto de algarismos corretos de uma medida mais um último algarismo, que é o duvidoso. O número de algarismos significativos expressa a precisão de uma medida. Então, aqui, como eu coloquei para vocês aqui, eu tenho um valor, tá? Este valor aqui, ele tem como medida uma precisão. Olha aqui a precisão dele. Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 8 casas decimais. Tá certo? Então, aqui eu tenho um valor 0,00007300, onde os zeros da esquerda do primeiro número diferente de zero, após o ponto decimal, não são significativos. Então, o que ele quer dizer aqui? O que ele está colocando aqui é o seguinte: todos os valores que estão... Opa! Deixa eu voltar aqui, por favor. Todos os valores que estão à esquerda, depois da vírgula, eu tenho, depois do zero aqui, olha, eu tenho uma vírgula, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Todos esses zeros que estão à esquerda aqui, do primeiro número algarismo diferente do zero, que é o 3, eles não podem ser considerados como significativos. Então, não esqueça que todos os zeros à esquerda são chamados de significativos. E aí vocês lembram daquela velha frase de algum parente seu, da sua mãe, do seu pai, que sempre comentava assim: o fulano de tal, ele é um zero à esquerda. Então, aqui faz sentido o que seria o zero à esquerda. O zero à esquerda não vale nada para a gente aqui, ó. Tá vendo? Então, depois desse zero aqui, eu tenho 0,0000. O primeiro valor diferente do zero é o 7. Todos esses zeros que estão à esquerda do 7 não podem ser considerados como significativos, tá certo? Então, é isso que ele estabelece aqui, ó. Os zeros à esquerda do primeiro número diferente de zero, no caso aqui é o 7, após o ponto decimal, não são significativos. Todos os números diferentes de zero são significativos. Os zeros após o primeiro dígito diferente de zero em um decimal são significativos. Então, neste caso aqui, se eu for conferir, ó, aqui o primeiro valor diferente do zero aqui é o 7, depois desses decimais aqui, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 significativos. Não esqueçam que os zeros à esquerda do primeiro número diferente do zero, aqui, ó, eles não são significativos. Então, eu vou começar a conferir a partir do valor diferente do zero. Então, aqui eu tenho o 7, o 3, o 0 e o 0. Não esqueça que esses zeros aqui, eles estão após o primeiro dígito diferente de zero. Tá certo? E, neste caso, eles são considerados como significativos. Então, isso aqui é a nossa primeira aula. É importante que isso seja exercitado com vocês, e eu vou fazer isso nas aulas que nós teremos presenciais, para tentar entender um pouquinho a diferença dos significativos e não significativos, tá certo? Aqui eu tenho um pouquinho, falo um pouquinho vamos pensar mais um pouco, tá? Aqui eu tenho as medidas, os algarismos significativos. Aqui eu tenho 7 vezes 10 quilômetros.
Observa que aqui eu tenho uma potência de 10, ó. Todas as vezes que eu tiver potência de 10, olha, aqui eu tenho 10, quando não aparece nada é 1 em cima, aqui é 10 elevado a 11, 10 elevado a menos 1. Todas as vezes que eu tiver potências de 10, eu desconsidero as potências e levo em conta apenas os valores que estão na frente. Por exemplo, aqui eu tenho 7 vezes 10 quilômetros. Eu desconsidero a potência, considero apenas que eu tenho um valor 7 aqui. Esse seria um algarismo significativo. Então, eu colocaria valor 1 aqui, ó. Observa que aqui eu tenho 0,0000005. O primeiro valor que aparece após a casa decimal aqui, ó, que é diferente do zero, é o 5. Então, ele é o único significativo. Então, aqui eu vou colocar um significativo. Aqui embaixo eu tenho 0,0013. Observa que após a casa decimal aqui, o primeiro valor diferente de zero é o 1. Tá? Eu vou ter o 1 e o 3 como significativos. Então, tenho dois significativos aqui. Aqui eu tenho 66 vezes 10 elevado a 11. Não esqueça que todas as vezes que eu tiver potência de 10, eu esqueço a potência de 10 e levo em conta apenas os valores que estão na frente aqui, ó. Como aqui 66 não aparece nenhum zero antes do 66, todos eles são significativos. Eu tenho dois significativos, ok? Aqui eu tenho 0,0450. Observa que após essa casa decimal aqui, eu tenho mais um zero, 0,0. Eles são zero à esquerda, não podem ser considerados como significativos. Logo, após esses dois zeros aqui, eu tenho o 4, o 5 e o 0, que são significativos. Então, aqui eu tenho 3 significativos. Aqui eu tenho uma potência de 10, tá certo? Desconsidera a potência de 10 e leva em conta apenas os valores aqui que aparecem na frente dessa potência, que é o 2,31. Todos eles são significativos. Então, aqui eu tenho 3 significativos. Aqui eu tenho outros exemplos, que neste caso aqui eu vou fazer com vocês em sala de aula. E aí, neste caso, eu vou pedir para vocês encaminharem para a plataforma o resultado desses exercícios aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. Aqui observa que eu tenho um exemplo 1, que ele coloca aqui, ó, pretende-se medir o volume de uma certa quantidade de líquido, usando uma proveta graduada de 50 ml, em que o valor da menor divisão da escala é 0,1 ml. E o valor encontrado foi esse aqui, pessoal, de 26,15 ml. Aqui nós já sabemos que a nossa escala apresenta duas casas decimais. Mas, professor, como é que eu sei que isso é casa decimal? Pessoal, aqui eu tenho 26 e aqui eu tenho uma vírgula. Após essa vírgula, eu tenho quantos valores? 2. Esses dois valores eu digo que são as casas decimais nesse caso aqui é a minha proveta graduada. Tem duas casas decimais aqui medidas, tá? Observa que o último valor da minha medida ele vai ser sempre considerado como algarismo duvidoso, tá certo? E o valor que aparece antes... disfarça. Só corrigindo aqui. Aqui eu tenho, voltando aqui, eu tenho 4 algarismos significativos. É o 26,15. 1, 2, 3, 4. Observa que eu tenho 2, 6, 1 e 6. Não tenho nenhum zero à esquerda, logo todos são significativos. Então, são 4 significativos. O último será sempre o duvidoso e os exatos são todos aqueles que estão antes do último. Então, aqui eu tenho 3 valores exatos e um duvidoso, que é o 5. Ok? Tá, agora vamos falar um pouquinho dos arredondamentos de números. Nós temos aqui a resolução número 886/66 da Fundação IBGE, que define os critérios para arredondamento de números, e eles estabelecem como, para arredondar o número, deve-se observar a primeira casa decimal a ser descartada, que é a chamada de casa de condição.
Se o algarismo da casa de condição for menor que 5, a última casa decimal do número arredondado não é alterada. Se o algarismo a ser eliminado for ou igual a 5, tá? Deve-se adicionar, aqui está faltando, ó, for maior, ou esqueci do maior aqui. Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, deve-se adicionar uma unidade ao primeiro algarismo à esquerda. A relação entre o número real e o seu arredondamento é representado pelo símbolo aproximado, que significa que o primeiro número é aproximadamente igual ao segundo. Por exemplo, 8,71 é aproximadamente igual a 8,7. Isso aqui é só uma parte teórica que apenas para vocês anotarem, porque é muito importante para identificarmos essa questão do arredondamento. Mas os exercícios que vêm à frente vão deixar vocês mais tranquilos em relação a tudo isso aqui, tá bom? Vamos lá. Regras para contagem de algarismos significativos. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Qualquer algarismo diferente de 0 é significativo. Então, aqui eu tenho 1, 3, 4. Então, aqui eu tenho 3 algarismos significativos. Zeros entre algarismos diferentes de 0 são significativos. Então, aqui, ó, eu tenho 1, eu tenho 0 e tenho 5. Observa que aqui esse 0 está entre dois valores diferentes de 0. Então, todos eles são significativos. E, neste caso, eu teria 3 algarismos significativos. Os zeros à esquerda, como eu expliquei anteriormente para vocês, tá? Os zeros à esquerda do primeiro algarismo diferente de 0 não são significativos. Então, aqui, ó. Observa que aqui eu tenho 0,1, 2, 3 zeros antes do primeiro valor diferente do 0, que é o 4. Todos esses aqui não são significativos. Logo, vão sobrar apenas o 4 e o 8. 2 algarismos significativos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 significativos. 3 significativos pela mesma logística que eu expliquei anteriormente. Os zeros que estão antes do primeiro valor diferente de 0 não são significativos. Logo, eu só vou ter o 1, 2 e o 0 aqui. Ok? Para números superiores a 1, os zeros à direita da vírgula contam como algarismos significativos. Então, pronto. Aqui eu tenho 2,0 miligramas. Logo, esse zero está à direita e após um número diferente de 0, logo ele é significativo. Então, aqui neste caso, eu tenho 2 algarismos significativos. Tá certo? Para números sem casas decimais, os zeros podem ou não ser significativos. Exemplo, o número 700 é ambíguo, já que poderá ter 1, 2 ou 3 algarismos significativos. E deverá ser usada a notação científica para evitar essa ambiguidade. Então, todas as vezes que eu tiver um número inteiro, pessoal, eu tenho que colocar ele na forma de potência de 10. E isso aqui é notação científica, que eu vou ver na aula mais lá na frente com vocês, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho 7 vezes 10a elevado ao quadrado. Observa que eu tenho uma potência de 10. Todas as vezes que eu tiver uma potência de 10, eu esqueço essa potência de 10 e verifico o valor que ficou na frente da potência. Aqui é apenas o 7, logo eu tenho um algarismo significativo. Aqui eu tenho 7,0 vezes 10 ao quadrado. Da mesma forma, esqueço o 10 ao quadrado e considero aqui apenas o 7,0. Então, são 2 significativos. Da mesma forma, aqui embaixo, ó, eu tenho a potência de 10, mas eu tenho 7,00. Logo, eu esqueço a potência de 10 e considero apenas os valores que estão na frente. Neste caso aqui seriam 3 algarismos significativos. Aqui eu já vou iniciar com vocês as operações com os algarismos significativos, tá? Então aqui eu falo um pouquinho aqui, que antes de se abordarem as regras para operar com algarismos significativos, é necessário conhecer algumas regras para efetuar arredondamentos em resultados obtidos em medições. Aqui eu tenho algumas regras para arredondamento. O que ele fala aqui, ó? Escolhida a casa decimal até onde quer fazer a aproximação,
Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Regras para arredondamento. O primeiro, tu tens que escolher a casa decimal até onde se quer fazer a aproximação. Aí coloca aqui, regra 1, desprezar o algarismo seguinte se for inferior a 5. Então aqui, por exemplo, ó, exemplo, 1,963. Observa que meu algarismo duvidoso é sempre o último, tá, pessoal? O último quem é aqui? O 3. Este 3 é menor ou maior que 5? Ele é menor que 5. Então, eu desprezo ele e o valor fica 1,96. Ok? O segundo caso é quando eu tenho um valor superior a 5. Observa que aqui, olha, o último algarismo, que é o duvidoso, eu vou sempre observar o duvidoso, tá? Observa que o duvidoso aqui é o 6, que é o último, ó. 1,966. O 6 é o último. O 6, ele é maior ou menor que 5? Professor, ele é maior que 5. Tudo bem. Então, ele vai desaparecer daqui e eu vou somar uma unidade com o meu dígito anterior. Quem é o meu dígito anterior aqui? É o 6. 6 mais 1 dá quanto? 7, ó. Então, fica 1,97. Aí tem uma situação aqui que é a seguinte, ó. Se a casa escolhida for o 5, observa aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho, se o duvidoso for o valor 5, tá vendo? Duvidoso é sempre o último. Aqui no dígito, aqui no valor 2,965, o último dígito é o 5. E aqui 2,975, o último valor é o 5 também. Observa que eu tenho duas situações. Se o valor anterior ao 5 for par, tá vendo? Eu desapareço com 5 e mantenho apenas o valor 2,96. Tá vendo aqui? Mas se este valor que antecede o último, que é o duvidoso, for ímpar, tá vendo aqui, ó? Eu vou acrescentar, eu vou desaparecer com 5, ele vai sumir, e aí eu vou acrescentar um valor ao dígito anterior. Quem é o dígito anterior? É o 7. Ele não é ímpar? É. Então fica, eu vou somar aqui no 7 mais uma unidade. Vai ficar 2,98. Ok aí? Não esqueça que tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, eu vou fazer com vocês exercícios nas aulas presenciais. Vai ficar mais fácil para tirar as dúvidas, tá bom? E aqui eu tenho a primeira operação, que é adição e subtração. Tá certo? O que ele diz na adição e subtração? Que o número de casas decimais da soma ou da diferença é o mesmo número, é o mesmo do dado que tiver menor número de casas decimais. Professor, não consegui entender. Vamos lá, pessoal, é bem fácil. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 300,0, tá vendo? Tenho apenas uma casa decimal. Ele está subtraindo de 0,1906. Quantas casas decimais eu tenho aqui, pessoal? Professor, não sei o que é casa decimal. Casa decimal, pessoal, é tudo aquilo que vem após a vírgula. Após a vírgula, aqui eu tenho 4 valores. E aqui no 300, após a vírgula, apenas um valor. Eu vou subtrair o 300 do 0,1906, vou obter esse valor aqui, ó. 299,8094. Professor, mas olha, eu tenho 4 valores após a vírgula. Exatamente, pessoal. Não pode ficar, não podemos representar este valor com 4 valores após a vírgula. Por quê? Porque na adição e na subtração, a quantidade que fica após a vírgula, após a casa decimal, vai ser sempre daquele que apresentar a menor quantidade. Então, aqui, ó, após essa vírgula eu tenho uma decimal e após essa vírgula eu tenho 4 decimais. Quem ganha? Quem tem menos. Quem tem menos é 1. Então, observa que o meu valor final vai ficar com apenas uma casa decimal. E neste caso aqui é 299,8. Ok? Uma casa decimal. Por quê, professor, ficou 8? Porque após o 8, observa que aqui eu tenho 0. Tá ok? E independente disso, é só lembrar que aqui eu tenho apenas uma casa decimal e aqui a primeira casa decimal que aparece após a vírgula, que é o 8. Então fica 299,8. Ok?
Aqui eu tenho algo parecido. Aqui eu tenho uma soma e uma subtração. Observa que aqui eu tenho o valor 86,144 mais 1,2. Aqui no 86,144, eu tenho 3 casas decimais. 3 casas decimais são aquelas que aparecem após a vírgula. 1, 4, 4, são 3 valores. E aqui no 1.2 eu tenho apenas uma casa decimal. Aí você poderia estar me perguntando, professor, e quem, neste caso, qual é a quantidade de casas decimais do meu resultado final? Aí tu vais fazer o seguinte, tu vais ter que te lembrar, que aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu tenho uma. Quem ganha no final? Quem tem menos casas decimais. Então, nesse caso aqui, 1,2 vai ganhar. Logo, o meu valor aqui da soma de 87,344. Mais o meu resultado ficou 87,3. Por quê, professor? Porque entre 1.2 e entre 1.2 e 86,144, quem tem menos casas decimais aqui é 1,2. Tá certo? Tem apenas uma casa decimal. Então, aqui 87,3. Observa, apenas uma casa decimal. Na subtração, eu tenho 2,076 subtraído de 0,11. Observa que após a vírgula aqui do 2, eu tenho 3 casas decimais. E embaixo, após o zero, após essa vírgula aqui que vem após o zero, eu tenho 2 casas decimais. Professor, quem vai ganhar? Pessoal, quem vai ganhar é quem tem menos casas decimais. No caso, seriam 2. 2 casas decimais, melhor dizendo. Aqui eu tenho 2,076 menos 0,11. O resultado final dá 1,966. Professor, e por que ficou 1,97? Vamos relembrar aqui, ó. 2 casas decimais iria terminar aqui, ó, em 1,96, ó, 2 casas decimais. Só que observa que o duvidoso, que é o último, é o 6. O 6 não é maior que 5? Então, relembrando, todas as vezes que o duvidoso for maior que 5, eu desapareço com o duvidoso e somo uma casa decimal com o valor anterior. Então, aqui fica 1,97. Era 1,96. O último duvidoso desapareceu e eu somei uma casa decimal. Então, ficou 1,97. Tá ok até aí? Vamos lá agora para a multiplicação e divisão. Pessoal, diferente da soma e subtração, a multiplicação e divisão, eles levam em conta aqui o menor número de algarismos significativos. Não esqueça que algarismos significativos são diferentes de casas decimais, tá bom? Observa que aqui eu tenho 2,7 vezes 3,55038. Observa que aqui 2,7 eu tenho 2 algarismos significativos. E 3,55038 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 significativos. Essa multiplicação vai dar 9,586026. Tá? Observa que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores significativos. O meu resultado não pode ficar com tudo isso significativo, não é isso, pessoal? O que é que eu faço aqui? Entre o 2,7 e o 3,55038, quem tem menos casas decimais é o 2,7. Logo, o meu valor final vai ficar 9,6. Professor, mas eu não entendi por que 9,6. Não entenderam? Vamos lá. Qual é o valor que está aparecendo aqui, pessoal, da minha multiplicação entre o 2,7 e o 3,55038? É o 9,586026, não é isso? Isso, professor. Tudo bem. O meu resultado vai ficar com dois algarismos significativos, não é isso? É, exatamente. Mas por que 9,6?
porque aqui iria ficar 9,5, não é isso, pessoal? Só que observa quem aparece depois do 9,5, não é o 8? O 8 não é maior que 5? Exatamente. Então, esse 8 desaparece e o meu resultado final vai ser 9,5, só que o 5, após o 5 aparece o 8. O que é que eu faço? Desapareço com o 8 e acrescento uma unidade no 5. Então, o resultado final, 9,6. Este seria o meu resultado exato. Ok? Aqui na divisão, eu tenho 5,43 dividido por 140,5. Quantos significativos eu tenho no 5,43, pessoal? 3, não é isso? E quantos significativos eu tenho no 140,5? 4, correto? Logo, quem vai ganhar aqui? Quem tem menos significativos. Quem que tem menos significativos? O 5,43, que corresponde a 3 significativos. Logo, a minha multiplicação, minha divisão entre 5,43 dividido por 140,5 vai ser igual a 0,0386477. Se eu for considerar os 3 significativos, observa que esses significativos vão terminar em 0,0386. Tá vendo? Os 3 significativos aí, né, é o 386, porque os zeros que estão à esquerda não são significativos. Lembra que eu expliquei anteriormente para vocês, não é isso? Logo, quem vem após o 6, né, 386, após o 6 é o 4. O 4 é menor que 5. Logo, meu resultado final vai ficar assim mesmo, 0,0386. Não teremos alterações, tá bom? Tá. Lembrando que tudo isso que eu estou explicando para vocês, eu irei trabalhar com vocês em sala de aula para exercitar essas operações e explicar os significativos para vocês, tá ok? Aqui eu vou tratar um pouquinho sobre a notação científica. Observa que a fórmula geral da notação científica vai ser sempre um valor n multiplicado por 10 elevado a n, tá certo? Este n que está na frente da potência de 10, ele vai ter que ficar compreendido sempre entre 1 e qualquer valor menor que 10, tá? Este n tem que ser um número inteiro, positivo ou negativo. Esse n minúsculozinho aqui que é da potência de 10. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 386,762. Observa que quando eu for representar a notação científica, eu vou pegar sempre o primeiro algarismo significativo daqui e transferir a vírgula dele, que neste caso está entre o terceiro e o quarto algarismo, sempre para o primeiro e o segundo. Tá certo? Significativo. Então, neste caso aqui, observa que a vírgula saiu do que estava entre o terceiro e o quarto significativo e foi para o primeiro e o segundo significativo. Desta forma, em vez de 386, vou ficar com 3,86, 762. E isto, para a gente, vai representar muito bem a notação científica, porque a notação científica, este valor que aparece na frente da potência de 10, ele vai sempre ficar entre 1 e 10, tá certo? Pode ser menor ou igual a 1 ou menor que 10. Nunca 10, tá, pessoal? Esse valor aqui da frente. Tá? Então, aqui, se você observar, tu vais verificar que este valor 3,86762, ele está entre 1 e 10. E aí, fica fácil de representá-lo. Aqui eu vou ficar com 3,86762 vezes 10 elevado ao quadrado. Tá? E aqui, quantos significativos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6 significativos. Estão vendo?
já que a potência é de 10, toda vez que eu tiver potência de 10, para identificar o significativo, basta verificar os valores que aparecem na frente da potência de 10. Olha esse outro exemplo aqui, pessoal. 0,0000772. Olha a quantidade de zeros que tem à esquerda aqui, ó. À esquerda do primeiro valor inteiro diferente do zero. Qual é o primeiro valor inteiro diferente do zero que eu tenho aqui? Não é o 7? Isso, professor. Então, todos os valores zero que estão antes dele não podem ser considerados como significativos, ok? E aí, neste caso, como é que eu vou representar esses valores na potência de 10, na notação científica? Pessoal, é fácil. Eu pego essa vírgula e vou atrás do primeiro significativo que aparece aqui, diferente do zero. Quem é o primeiro significativo? Não é o 7? Isso, então, o primeiro significativo é o 7. Quem é o segundo? É o 7 também. Então, observe que a vírgula fica sempre entre o primeiro e o segundo. Desta forma, eu já encontrei a minha notação científica. 7,72 vezes 10. Observe que a casa decimal, aqui a vírgula, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa sai de 0,00000 para 7,72. Está vendo aqui, ó? Então, ela andou daqui 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,72. Eu andei quantas casas para frente? 6 casas. Então, por isso que ele ficou vezes 10 elevado a menos 6. Não esqueça que todas as vezes que eu andar com a vírgula no sentido da direita, eu vou acrescentando valores negativos na potência de 10. Todas as vezes que eu andar com a casa, com a vírgula para o lado esquerdo, eu vou acrescentando valores positivos na potência de 10. E aí tu observas 10 ao quadrado no primeiro exemplo, porque eu andei com a vírgula para a esquerda, ficou 3,86. Observa que a vírgula saiu de 6,7 para 3,86. Andou para a esquerda, logo 2 casas, 10 ao quadrado. No segundo exemplo, eu andei 6 casas para a direita, logo 10 elevado a menos 6. E desta forma eu transformei, eu encontrei um valor que não estava em notação científica para um valor na potência de 10, que é a representação da minha notação científica. Ok? Aqui embaixo eu coloco uma observação justamente do que eu expliquei para vocês aqui em cima. Tá bom? Como é que eu vou fazer agora essas operações com notação científica, pessoal? Tá? Essas operações aritméticas. Observa que aqui eu tenho um exemplo, olha. Ele colocou aqui para o seguinte, aqui, olha. Para adicionarmos ou subtrairmos números expressos na notação científica, aí colocou n vezes 10 elevado a n, devemos primeiro escrever cada parcela de tal modo que o expoente n seja o mesmo e depois somamos ou subtraímos, respectivamente, a parte n. Então, aqui eu tenho 4 vezes 10, 4,6 vezes 10 a terceira, mais 3,2 vezes 10 elevado à terceira. Observa que a potência de 10 está igual. Isso aqui é fundamental para fazermos a soma dos valores. Se essas potências de 10 não estiverem iguais, eu vou ter que transformar para potência igual para depois fazer a operação final, ok? Neste caso do primeiro exemplo, a potência de 10 é igual. 10 à terceira, 10 à terceira. E aí, o que é que eu faço? Repito 10 à terceira aqui, ó, e vou somar os valores. 4,6 mais 3,2. Isso aqui eu vou ter o valor 7,8. Aí, nós temos que lembrar, pessoal, lá dos slides anteriores. Como aqui é uma soma, o número de casas decimais é que vai dizer a minha casa decimal final. Aqui é 4,6, uma casa decimal, e aqui é 3,2, uma casa decimal também.
Então, meu resultado vai ficar com uma casa decimal. Pronto, 7,8 vezes 10 à terceira é o meu resultado final. No segundo exemplo, 2,32 e 1,9, observa que aqui eu tenho casas decimais diferentes. Aqui eu tenho duas casas decimais em 2,32 e aqui 1,9 uma casa decimal. Então, eu já sei que no final meu resultado vai ficar com uma casa decimal, ok? Só que, observa que aqui eu tenho uma potência de 10 diferente da outra. Aqui eu tenho 2,32 vezes 10 à quarta e aqui 1,9 vezes 10 à terceira. As potências de 10, elas são diferentes. Professor, e o que é que eu vou ter que fazer então? Pessoal, todas as vezes que eu tiver potências diferentes, eu vou ter que transformar eles para a mesma potência. E qual é a estratégia que eu vou utilizar? Observa que aqui eu tenho 10 à quarta e aqui eu tenho 10 à terceira. Eu vou sempre pegar a maior potência. Então, a potência 10 à quarta eu vou manter. E aqui tem menor potência, eu vou transformar para a mesma potência que eu escolhi, que foi a 10 à quarta. Fui claro no que eu coloquei para vocês aqui? Deixa eu tentar voltar novamente. Olha aqui. Eu tenho 2,32 vezes 10 elevado à quarta, mais 1,9 vezes 10 à terceira. Qual das duas potências é que eu vou precisar transformar para ficar com uma mesma potência? Pessoal, geralmente eu utilizo o valor da maior potência para utilizar como base. Então, aqui, 10 à quarta é maior que 10 à terceira. Então, eu vou transformar 10 à terceira para 10 à quarta, ok? Como o 2,32 vezes 10 à quarta já está com a potência que eu queria, eu vou só repetir de para cá, ó. 2,32 vezes 10 à quarta. E 1,9 vezes 10 à terceira, eu vou transformar para 10 à quarta. Professor, mas como foi que eu fiz isso? Prestem atenção. Todas as vezes que eu andar com a casa para a esquerda, eu acrescento um valor à potência. Ora, se eu ando com essa vírgula que está entre 1 e 9 para a esquerda, eu vou ficar com 0,19. Eu não dei uma casa para trás? Andou, professor. Logo, o 10 à terceira deixa de ser 10 à terceira e vira 10 à quarta. Pronto. Matei a charada. Os dois estão com a mesma potência, que é 10 à quarta. O que é que eu faço agora? Eu vou somar 2,32 mais 0,19. Dá quanto isso? 2,5. Preste atenção que 2,5 vezes 10 à quarta. Olha, o 10 à quarta, ele é mantido aqui, ó. Potência é mantida. E eu vou apenas somar os valores que estão na frente das potências. 2,32 mais 0,19. 2,32 somando com 0,19. 9 com 2 dá o quê? Dá 11, não é isso, pessoal? Vai 1. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. A resposta seria aqui 2,51 vezes 10 à quarta. Mas, professor, está só 2,5. Por que está só 2,5? Vamos relembrar os slides anteriores. Observa que aqui, 2,32 vezes 10 à quarta, eu tenho duas casas decimais. E 1,9 vezes 10 à terceira, eu tenho apenas uma casa decimal. Então, observa que nesta soma aqui, apesar de eu ter, por exemplo, potências de 10 em valores diferentes, quem vai ganhar aqui é quem tem menos casa decimal. Então, 1,9 tem apenas uma casa decimal. Logo, aqui o resultado final vai ficar com uma casa decimal, e neste caso ficaria apenas 2,5. Ok? Não vamos esquentar com isso aqui, porque isso aqui eu vou exercitar com vocês, e vocês vão conseguir aprender de forma bem tranquila. Ok? Observa esse último exemplo aqui. Ó. Eu tenho 4,44 vezes 10 elevado a menos 2, menos 5,60 vezes 10 a menos 3. Observa que as potências são diferentes. Primeiramente, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Eu vou ter que pegar, né, e fazer a seguinte situação aqui.
O maior valor é 10 a menos 2 ou 10 a menos 3? É 10 a menos 2. Então, eu vou transformar o 10 a menos 3 para 10 a menos 2. Como é que fica isso? 4,44 vezes 10 a menos 2, eu repito para cá. E 5,60 virou 0,56 para ficar 10 elevado a menos 2. Ok? Neste caso aqui, ao subtrair 4,44 menos 0,56, eu vou ter o 3,88 vezes 10 elevado a menos 2, já que as potências se tornaram iguais. Professor, observa que aqui eu tenho duas casas decimais, 4,44 e aqui eu tenho 5,60. Mas por que no final ficou 3,9, pessoal? 3,9 aqui, neste caso, eu coloquei aqui, mas está errado. O valor final é 3,88 vezes 10 a menos 2. Por quê, pessoal? Por quê, professor? Porque aqui observa que a soma de 4,44 com 5,60, observa que aqui eu tenho duas casas decimais, 5,60, e em 4,44 também tenho duas casas decimais. Logo, o meu resultado vai ficar aqui 3,88 ou 3,90, tá, pessoal? Faltou o zerozinho aqui, tá? Não é 3,9, não. É 3,90, tá ok? Porque aí, neste caso, eu ficaria com o mesmo número de casas decimais que os valores que eu estou subtraindo no início da operação. Ok? Já na multiplicação e na divisão, como é que eu faço isso? Normal, tá? Observa que aqui é 4 vezes 10 à quarta, vezes 1,5 vezes 10 à sexta. Observa que todas as vezes que eu tiver multiplicação de potências de 10, o que é que eu faço? Eu multiplico os valores da frente, da potência, 4 vezes 1,5, dá o quê? Dá 6, tá vendo aqui? Tá? A potência de 10, 10 à quarta vezes 10 à sexta, considerando lá a operação com potência de 10, todas as vezes que eu tiver uma multiplicação, o que é que eu faço? Eu pego as potências e somo. 10 à quarta com 10 à sexta, deu 10 à décima, tá vendo? Mais fácil do que a operação da subtração e da adição do slide anterior, ok? Então, aqui eu multiplico os valores que estão na frente da potência, neste caso aqui o 4 vezes 1,5, que dá 6, e somo as potências de 10. 10 à quarta com 10 à sexta, 10 à décima, tá vendo? E por que, professor, que aqui eu fiquei com dois algarismos significativos? Porque observa aqui eu tenho 4,0, que são dois significativos, e o 1,5, que também são dois significativos. Pronto, no final, ficarei com dois significativos. No segundo exemplo, eu tenho o 4 vezes 10 a menos 5, multiplicando o 7 vezes 10 à terceira. Quais são os valores que aparecem na frente da potência, das potências, pessoal? O 4 e o 7. 4 vezes 7 dá quanto? 28. Ok, professor. E o 10 a menos 5, somado com 10 à terceira, dá 10 a menos 2, tá vendo? Só que aqui eu tenho 3 algarismos significativos. Neste caso, o meu resultado não pode ficar com 3 significativos. E eu tenho que transformar isso para notação científica. Notação científica é aquele valor que eu considero que deverá ficar, a vírgula deverá ficar entre o primeiro e o segundo significativo. Neste caso, 28,0, quem é o primeiro, quem é o segundo significativo? O primeiro é o 2 e o segundo é o 8. Pronto, ficou 2,8. E por que o zero sumiu, professor? Não era 28,0? Era, pessoal. Só que observa que aqui eu tenho 4,0 vezes 7,0. Dois significativos, dois significativos. Logo, meu resultado final
vai ficar com 2 significativos. E nesse caso aqui, 2,8 vezes 10 a menos 1. Lembrando que, então aqui eu encerro a parte de multiplicação e divisão. Aqui eu comento com vocês algumas informações importantes, onde ele estabelece que todas as medidas físicas, ele possui certo grau de incerteza. Isso aqui já comentamos anteriormente, lá na precisão e na exatidão, né? Quando se faz uma medida, procura-se manter esta incerteza em níveis baixos e toleráveis, de modo que o resultado analítico possua uma confiabilidade aceitável. Isso aqui também nós já comentamos anteriormente. E aqui nas operações com significativo vai nos dar isso aqui um bom resultado final. Aceitar ou não o resultado de uma medida dependerá de um tratamento estatístico, e este fornecerá ferramentas que são capazes de interpretar resultados com grande probabilidade de correção e rejeição. Por conta disso, é impossível realizar uma análise química que seja totalmente livre de erros e incertezas. Essa parte final que eu enfatizo para vocês aqui, ela será muito bem enfatizada nos testes de exatidão, que serão motivos das nossas próximas aulas, ok? Nos próximos slides eu tenho exercícios de fixação, ok? Que serão feitos por mim em conjunto com vocês nas nossas aulas presenciais, ok? Eu quero agradecer novamente a compreensão de todos. A aula ficou um pouquinho longa, mas a necessidade de aprender com mais assim calma e com detalhes foi muito importante para a gente aqui, tá bom? Então, eu encerro por aqui essa aula de algarismos significativos e já planejo as próximas aulas para trabalharmos os próximos conteúdos.